Jesus, ao irmão Luceildo, que esteve em contato conosco. Deus abençoe pelo convite de poder estar aqui no culto na liderança dos jovens nessa noite. Cumprimentar aqui o pastor Sivaldo Marcelano, nosso amigo de longa data, companheiro. Eu sempre digo aos obreiros lá, se os irmãos do Sivaldo ligar, vocês não têm resistência para mim, eles estão liberados, todos lá, tá bom? Amém? Em nome de Jesus. Nossa comunhão foi gerada no altar e com coisa do céu. É uma alegria rever aqui o pastor Watson, companheiro de longa data. Satisfação em vê-lo e principalmente no altar do Senhor. Amém. Oxalá que naquele grande dia Jesus permita a nossa igreja. O pastor Geraldo foi um dos primeiros pastores que eu conheci nessa cidade. Quando eu vi o senhor aí, eu lembro que eu acredito que nós estamos bem. Satisfação em vê-lo, tá bom? Deus continue abençoando. É uma alegria revê-lo em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Está conosco aqui o irmão Alex, jovem lá na igreja. Convidei ele a estar comigo. A pastora Cirlene não está comigo, ela tem um trabalho a ser feito com as irmãs lá hoje à noite. Uma entrega de investimento às irmãs do departamento. Por esse motivo, ela não está comigo aqui, tá? Está o abraço dela, aqui da igreja, no nome do Senhor Jesus. Cumprimentando, falando dela. Fala também direcionado à missionária da luz, a pastora dessa igreja. Deus abençoe esse casal, abnegado servo de Deus. Irmãos, vamos ler a palavra. Lucas capítulo 1, versículo de número 61, 65 e 66. Depois eu vou lá no tema que o irmão Luceildo nos passou, tá bom? Lá em João, capítulo 1, versículo 17 a seguir. Mas eu queria falar desse texto aqui que vai fazer parte da nossa introdução à palavra desta noite. Amém? Diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 1, verso 65 e 66. Veio temor sobre todos os seus vizinhos, em todas as montanhas da Judéia. Foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Amém? O irmão Luceildo nos passou o tema de hoje, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 17 ao versículo 23, que diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes levitas para que perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Perguntaram então: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és, para que podemos levar resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? E disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Assim eu digo amém, graças a Deus.
nesta noite bendita e gloriosa que Jesus nos dá esta tão preciosa oportunidade. Meus irmãos, assim como o irmão Cerildo nos ligou e nos fez o convite, nós vamos orar a Deus e pedir ao Senhor Jesus uma palavra a esta igreja, pastoreada pelo meu amigo pastor Sivaldo Bacelar, minha sua esposa, missionária Lúcia. Porquanto a gente também entende, como somos pastores, a responsabilidade de pregar a palavra de Deus com temor, com compromisso com a verdade e com compromisso de edificar a noiva de Cristo com uma palavra que nos aproxima dele e que nos traga a esperança da nossa salvação, mesmo em dias tão tenebrosos como nós já estamos vivendo. Para nós entender um pouquinho do testemunho de João, onde nós lemos aqui a parte da segunda leitura, é necessário fazer um pequeno pano de fundo aqui do texto bíblico, para nós entendermos o processo até chegarmos aqui, aonde o evangelista João vai trazer o testemunho de João Batista, o porquê que ele veio, qual foi o fundamento, o propósito, e porquê que ele era um homem tão posicionado em anunciar a Cristo, porque ele trazia uma palavra reta, dura, mas sempre a história diz que os maiores avivamentos, a mensagem sempre foi mais dura, porque o arrependimento ele nunca vem sozinho. O arrependimento ele brota diante de um aquebrantamento. O aquebrantamento está alinhado com alguém que tem também arrependimento. Ele olha para si e entende que precisa ter um posicionamento de melhora, tanto para com Deus como com a sociedade e também para com a sua vida espiritual. E para nós entendermos o texto que nós lemos aqui, há uma necessidade de nós falarmos aqui que o que abre esse evangelho de João vai falar do verbo que é Cristo, que se manifestou. Mas a Bíblia diz que antes disso, alguns profetas já tinham anunciado sobre a João Batista, a saber, Malaquias fala isso no capítulo 4, os últimos 2 versículos, que Deus levantaria o profeta Elias, que traria uma palavra, aleluia, de arrependimento, antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. E depois de Malaquias, a Bíblia fecha, e há um intervalo entre a comunicação de Deus para com os profetas, com o seu povo, de 400 anos. Deus silencia, Deus se cala. Depois da profecia de Malaquias, 400 anos, Deus se cala, Deus não fala. Os profetas já não trazem mais a mensagem de Deus ao povo, como era de costume. Os ouvidos dos profetas eram na boca de Deus, e a boca do profeta no ouvido do povo, entregando os decretos que Deus mandava. E assim nós vamos entender que houve um período aonde o céu não comunica mais com o homem. Mas não é porque o céu não comunicava com o homem que o Pai lá em cima não estava, aleluia, dentro do seu propósito eterno, planejando, estabelecendo algo para que em um tempo determinado ele viesse novamente a trazer algo para a humanidade, porque a vontade de Deus não é que o homem caído desde Adão permanecesse no pecado, mas a eternidade estava trabalhando. A eternidade trabalhou no passado, trabalha no presente e vai trabalhar ainda até a eternidade, aleluia. Então nessa noite eu queria aqui abrir primeiramente a primeira parte, trazer um pano de fundo para essa palavra desta noite, principalmente no culto de jovens dessa noite. A Bíblia vai dizer no livro do Evangelho de Lucas, desde o capítulo número 1, Deus se cala, mas alguns servos de Deus que serviam a Ele mesmo dentro desse período. Havia uma família, que essa família tinha uma postura muito íntegra com Deus.
obedecia aos mandamentos, era fiel no compromisso com Deus e no zelo da obra de Deus. A família essa, Zacarias como sacerdote, Isabel, sua mulher, no capítulo 1, aleluia, que a Bíblia vai dizer que ela era da linhagem das filhas de Arão. Então era uma mulher também que tinha uma linhagem sacerdotal dentro do seu clã, aleluia. E Zacarias como profeta, como sacerdote daquele tempo. A Bíblia diz que esses dois, sendo Isabel, aleluia, estéril, mas eles continuavam a servir e fazer os serviços que o ministério do seu marido sacerdotal requeria dele todo ano. Ele ia servir na ordem de Abias, aonde tinha aproximadamente alguns grupos, e o número do grupo que Zacarias fazia parte era de mais de 250 sacerdotes. Mas mesmo ela sendo da linhagem de Arão, aleluia, sendo, aleluia, da descendência de um sacerdócio, o seu marido sendo sacerdote, ela camada e fechada, nunca eles deixou de estar fazendo e cumprindo aquilo que Deus havia determinado. Eu já quero abrir um leque aqui para dizer à igreja desta noite, para você que permanece sendo íntegro, fiel, mesmo que a promessa não tenha se cumprido, mesmo que o tempo tenha passado, Deus não esqueceu de você. O céu está te assistindo e vai haver uma hora que o céu vai mandar resposta para a sua vida. Assim a Bíblia diz que os dois serviam com integridade, obedecendo. A Bíblia vai dizer que quando chegou o tempo de Zacarias tomar posicionamento para servir na ordem de Abias, ele se posiciona, se prepara. Isabel prepara a sua túnica, organiza a sua vestimenta e diz a ele: chegou o tempo, é momento de nós ir para o templo. Quem sabe Zacarias pode dizer: todo ano nós se arrumamos, todo ano nós vamos, todo ano nós estamos lá, e nunca cai o meu nome na lista de apresentar o incensário. Mas ele não sabia, o homem pode até não ver a fidelidade da tua servidão, mas ao Deus do céu que te contempla, o tempo que você, aleluia, dedica em servir e prestar serviço ao reino de Deus. A Bíblia diz que Zacarias se apresenta, e quando ele se apresenta, o nome dele cai por sorte. Ele pega o incensário, que era a maior honra que tinha para o sacerdote daquele tempo. Isso acontecia uma vez na vida de um sacerdote, mas a Bíblia diz: coube por sorte. Abias pega os nomes dos sacerdotes, tudo junto, e no sorteio cai o nome de Zacarias. Ei, Zacarias, chegou a tua vez. Zacarias se alegra, pega o incensário, aleluia. Os levitas preparam as ervas aromáticas, ele põe no incensário, acende e entra, aleluia, no santo, aleluia, apresentando, aleluia, o incensário, e a fumaça vai subindo, as narinas de Deus, o ambiente que ele está é tomado, aleluia, por aquela fumaça, e o cheiro vai subindo, as narinas de Deus, e quando chega no céu, a Bíblia diz que Deus, aleluia, chama Gabriel: Gabriel, desce lá, porque o cheiro é diferente, é cheiro de quem é fiel, é cheiro de quem está todos os anos vindo até o tempo, mas a oportunidade não chega, mas ele tem sido fiel. A Bíblia diz que o anjo desce. Quando desce, Zacarias se assusta, e o anjo começa a conversar com ele: não temas, Deus ouviu a tua oração. Isabel, tua mulher, terás um filho, tu porás o nome dele de quem? João. Esse menino não será qualquer um, ele não beberá vinho, nem bebida forte, ele será grande, terá muita alegria na minha presença. Aleluia! Quando o anjo disse a ele isto, eu entendo que Deus está dizendo ao pai, dizendo: esse menino não é qualquer um, Zacarias. Esse menino eu estou separando ele, porque ele vai ser cheio da minha presença, desde o ventre, aleluia, da sua mãe, e ele será grande diante de mim. Deus estava dizendo: quem é separado, a eternidade
já separou antes ainda dele ser gerado. No ventre da sua mãe, o menino já recebeu decreto, o menino já recebeu uma palavra profética, o menino já recebeu decreto que ele não estaria em qualquer ambiente, não ouviria qualquer coisa, ele seria separado para o grande chamado de Deus. O anjo continua conversando com ele. Aleluia. O chamado dele vai ser diferente. Ele vai converter os corações dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aleluia. Oh, glória. Os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Quando Zacarias, seu pai, escuta isso, ele questiona o anjo, e o anjo responde a ele novamente dizendo: eu sou Gabriel, eu assisto diante de Deus. Por tu duvidar do que eu estou te dizendo, tu ficarás mudo. Isabel, tua mulher ficará grávida, mas tu ficarás mudo. Como era de costume nesse tempo, o povo ficava do lado de fora esperando o sacerdote sair. Nas suas vestimentas havia alguns sinos. Se Deus recebesse a oferta do sacrifício do incensário e o profeta saísse, logo se escutaria o barulho das suas lamparinas. Se Deus recusasse, havia uma corda amarrada na cintura para Deus trazer. No caso de Zacarias, o povo está tudo de fora esperando para o sacerdote sair e ministrar as bênçãos sobre o povo. Porém, isso não vai acontecer. Quando ele sai, ele não fala nada. Mudo ficou, mudo ficaria até o dia que o menino fosse gerado. Até então, a Bíblia diz e percorre acerca de alguns acontecimentos. A Bíblia vai dizer que o mesmo Gabriel que visitou e entregou o decreto a Zacarias foi o mesmo que visitou a Maria. O mesmo que visitou a Maria. A Bíblia vai dizer que nesse período a mãe de João e Isabel vai se levantar e vai até a casa de Maria, porque as duas eram primas, e até então Isabel tinha se fechado, ninguém tinha soube ainda do que estava acontecendo. Mas Isabel se levanta, vai, aleluia, Maria se levanta, vai até Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel e sauda a ela, a Bíblia diz que no momento que ela sauda, há uma ação espiritual. O menino que está no ventre de Isabel dá um pulo, salta. Isabel, a Bíblia diz que é cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito Santo revela a Isabel que o fruto que está no ventre de Maria é o Salvador dela. Aí ela se alegra com aquele momento e diz, aleluia, como que estava acontecendo aquilo, que o ventre que estava a gerar o seu Salvador, agora vai na casa de Isabel. A Bíblia, o dia sagrada, vai dizer, aleluia, que os fatos e os acontecimentos vão percorrendo. A Bíblia diz que, aleluia, Maria escreve o seu cântico. Logo depois que Maria escreve o seu cântico, a Bíblia vai dizer que João Batista vai nascer. E quando João Batista vai nascer, a Bíblia Sagrada diz que estão todos reunidos os vizinhos, alegres, aleluia, pelo acontecimento, porque sabiam que Isabel era estéril, e todos estão alegres. E apresenta o nome, a língua dele também estava. E quando a língua dele estava, ele louva e adora ao Deus vivo, porque aquilo que estava acontecendo na casa dele era uma improbabilidade, aleluia, de acontecer milagre.
dizer uma coisa: Deus é especialista em fazer milagre em vida daquele que tem algum tempo esperando, algum tempo, aleluia, buscando, aguardando o tempo de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer, o céu também é especialista, aleluia, em responder. Quem espera o Senhor, quem espera o Senhor tem resposta. Quem se apressa deixa de viver as grandezas de Deus. Eu sinto algo do Espírito Santo para dizer nessa noite aqui: se você está esperando no Senhor a tua promessa, descansa a tua alma, descansa a tua alma. Ele é fiel e justo, e quando Ele tiver que fazer, não vai depender do homem, não vai depender de ninguém. A dependência sua será dele, da sua ação, do seu poder, do seu governo, da sua autoridade. Ele vai descer e vai responder. A Bíblia diz que ele se alegra. Naquele momento o coração dele regozija. Todos que estão ali estão assistindo os acontecimentos. Tudo leva do lado espiritual os acontecimentos. As coisas de Deus, quando tiver de acontecer pela obra divina do Eterno, nunca será no mundo físico. Ela vai dar início no espiritual. E quando o espiritual começar a agir, aleluia, por você, alguém vai notar e vai dizer verdadeiramente: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. A Bíblia diz que depois desses fatos, o versículo 65 e 66 que eu li, os amigos e vizinhos todos ouvem atentamente o que está acontecendo. E a Bíblia diz que eles guardam tudo no coração. Tudo que eles vão ouvir, eles vão guardando no coração. Tudo que eles estão presenciando, eles estão guardando no coração. Eu lembro de Provérbios de Salomão dizendo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procede os caminhos da vida. Teu coração tem que ser guardado para o Senhor, preenchido pelo Senhor, fortalecido no Senhor, porque é o Senhor que vai te responder e te abençoar. A Bíblia diz que naquele momento os amigos e vizinhos perguntaram: quem é este menino? Aleluia! Glória a Deus! O evangelista João escreve: e a mão do Senhor estava sobre o menino. Escute, depois desses acontecimentos, a Bíblia continua ainda no capítulo 1. Zacarias vai escrever o seu cântico. E quando ele escreve o seu cântico, ele começa a ter revelações, porque o Espírito Santo enche também a Zacarias. Perceba, tudo que está acontecendo está levando toda a família para o lado espiritual. Tudo que está envolvendo a vida de João Batista, tudo está sendo inclinado para o espiritual. Aleluia. Zacarias agora está cheio do Espírito Santo e começa a profetizar. E quando ele começa a profetizar, Deus vai dar revelações acerca do chamado de João Batista. Versículo de número 76, ele diz: e tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor, e prepararás o seu caminho. Por isso que João é conhecido como precursor, aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Versículo 37: para dar ao seu tempo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia de Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas, à sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Versículo 80: e o menino crescia e se rebustecia em espírito, e esteve no deserto até o
dia em que havia de se apresentar, aí já é o nome. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Dentro dessa introdução aqui, que nós acabamos de falar aqui, nós vamos entender que os planos de Deus, quando eles são estabelecidos, mesmo diante da nossa geração, uma geração onde a ciência está predominando, onde há muitos atrativos para a nossa juventude, mas em todavia, para se ter e para se viver um chamado com o Senhor e ter uma jornada com Ele, há uma necessidade de entender que Deus te chamou, nós como igreja, servos do Altíssimo. Aleluia. Há uma separação de tudo aquilo que há do mundo, de tudo aquilo que o mundo tenta nos iludir, em nos tirar do foco e do propósito que Deus tem para nossas vidas. A nossa geração, na ótica nossa de hoje, dá-se a entender que a nossa geração é a geração que mais está tendo facilidade de prosperar. Sim, hoje há uma facilidade de se prosperar muito grande, de conquistar muito grande, de ter muito crente empresário, da igreja ser abençoada, do povo de Deus ser abençoado, dos nossos jovens ter recurso da ciência, da nossa juventude ter recursos de celular, smartphone, computadores, coisa que a geração passada nunca teve, mas nunca pereceu também. Não que isso seja, aleluia, uma coisa que nós devemos pregar contra. Não é, não estou pregando contra o crescimento, nem muito menos do povo de Deus ser abençoado, porque Jesus mesmo disse: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Se há um povo que tem que ser próspero, abençoado, é a igreja. É na igreja que Deus tem que levantar empresário, é na igreja que Deus tem que levantar aqueles que são provedores, que ajudam na obra do Senhor Jesus, mas o coração desses tem que estar totalmente entregue à soberana vontade de Deus. Aleluia. João Batista veio, tudo que foi direcionando a sua vida foi levado para o âmbito espiritual, que é para ele entender, aleluia, por mais que ele crescesse e se tornasse o arauto da nova dispensação da graça, como ele se tornou, porque a sétima dispensação, João Batista veio trazendo, aleluia, dando início à separação da sexta dispensação, que é a da graça. A graça é o favor imerecido. Nós estamos debaixo da bênção do Nazareno, aleluia, porque a graça, ela nos alcançou o altar, alcançou a juventude, alcançou nossa família e alcança todos que crê no poder do Evangelho. O Evangelho é para isso, aleluia, ele nos alcança, mas ele freia o arauto. O pai dele disse: crescia, mas a partir daquele momento, a vida dele foi separada para viver um propósito maior. Aleluia. Ei, moço, ei, rapaz, aleluia, quer ter um ministério, quer ter uma chamada, quer romper as fronteiras, quer ter um ministério onde Jesus sobe o teu nome, se posiciona como João Batista. Ô pastor, mas a ser levado ao deserto ainda na juventude, por que não? Por que não? Deserto nunca foi para matar crente. Quando nós lemos a Bíblia, o deserto foi sempre para o crente ter experiências com Deus, sempre foi para o crente criar maturidade, sempre foi para o crente ter aprendizado.
mas não um aprendizado que qualquer luta, ou qualquer conselho, qualquer percepção do mundo abale a sua fé. Não é isso, não. Aleluia. É porque quando Deus ele tem um propósito maior na sua vida, a sua vida não será como a de alguns jovens por aí. Não. Você vai até fazer uma faculdade, mas não é para você sentar na roda dos esclarecedores. Você pode até, aleluia, fazer um curso superior, ir para a Europa, mas o seu negócio é do céu. E o céu, aleluia, vai cuidar de você, vai te abençoar, vai preparar um caminho, aleluia, aonde Deus será glorificado na sua vida. E você vai crescer, vai ser abençoado. Como disse, nada contra, mas o homem foi levado para o deserto. No deserto a vestimenta dele não era qualquer vestimenta. Ele vestia roupa de pelos de cabelo. O cinto dele era de couro. O alimento dele era de gafanhoto e mel silvestre. Aleluia. Mas a voz dele ecoava no meio do deserto. Teve uma geração que ele veio cantar. Porque o ministério dele é alinhado com o ministério do profeta Elias. Aleluia. Por que, pastor? Porque Elias era corajoso. Elias era ousado. Elias dizia: ou vocês servem a Deus ou a Baal. Ou vocês servem a Deus ou vocês vão servir a Baal. Elias era ousado. A mensagem de João Batista não era diferente. Eu peguei 3 pontos a estar falando e eu vou ser bem breve aqui. Prometo entregar o microfone assim, pastor. Mas a pregação de João Batista no livro de Lucas, no capítulo 3, era uma mensagem que confrontava atitudes e comportamentos. A pregação de João Batista, ela se iniciava com arrependimento. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. A mensagem dele não era qualquer mensagem, era uma mensagem dura, de confronto. Mas era um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus. Não importava o ambiente que ele estava, não importava a alma, se era grande, pequena, se tinha autoridade, se tinha posição, não importava. O importante é que Deus havia levantado ele como precursor, aquele que faria a diferença quando o Messias chegasse perante a nação de Israel. Por quê? Porque ele ia converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos ao pai, e dos filhos de Israel ao coração de Deus Pai. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele também orientaria aqueles que eram rebeldes, obedientes, a voltar-se para o Senhor. A Bíblia diz que quando ele pregava tudo e que os escribas e fariseus se aproximavam, o povo se arrependendo, João batizando, ele dizia: raça de víbora, quem nos ensinou a fugir da ilha vindoura. Aleluia. A mensagem era dura. A Bíblia diz que os publicanos chegavam e perguntavam: ou o que eu devo fazer? Aleluia. Cobre só aquilo que lhe foi ordenado. Seja justo com aquele que você vai cobrar. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os soldados também se aproximavam de João e diziam: o que nós devemos fazer, João? A Bíblia diz que João dizia: não trate por mal aqueles que vocês têm sobre a liderança de vocês. Aleluia. A Bíblia vai dizer que como esses aqui ouviram essa mensagem dele, dura, mas era de confrontar. Será que nós estamos hoje tendo esse posicionamento de confrontar? É verdade. Será que nós estamos tendo? Será que no meu trabalho eu faço essa diferença? Será que na faculdade eu faço essa diferença? Será que nas oportunidades que Jesus me dá, eu procuro me esconder, me afastar,
do que falar alguém que está com a vida toda bagunçada, como estava Herodes com Herodias, e ele anunciar o pecado dele, mesmo sendo anunciado que a prisão já estava preparada para ele, mas ele continuava a pregar. Será que você está preparado para você ser caluniado e apedrejado dentro da sua faculdade, moça? Que alguém virar para você, você está querendo ser santo demais, você está querendo ser crente demais. Aí deixa eu te dizer uma coisa, Deus chamou você para isso. Não fica nada fora do curso da vontade soberana de Deus. Deus chamou o crente, foi para ser luz mesmo, irmão, no meio das trevas. É para fazer a diferença mesmo, é para falar a verdade mesmo, porque quando nós falar e nos posicionar, o Espírito de Deus ele vai tomar o ambiente e vai realizar aquilo para que a palavra dele foi direcionada, e vai haver uma transformação, uma mudança, haverá arrependimento e aquebrantamento. Mais almas se convertiam. Quanto mais a mensagem dele era dura, mais as almas se retiam e se convertiam. Segundo ponto que eu quero falar, eu tenho 5 minutos para concluir. Quando João está pregando, depois dele falar com os soldados, versículo de número 16. Versículo 15 do capítulo 3 ainda de Lucas. Estando o povo na expectação e pensando a todos de João em seus corações, porventura seria João Cristo? Respondeu João a todos dizendo: eu na verdade vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Quando João diz isso, o evangelista João, o evangelho escrito por João, o amado, que encostava a cabeça no peito de Jesus, que acompanhou Jesus até o seu sepultamento, que quando todos viraram as costas, João estava lá, e foi o único que esteve, que Jesus disse para sua mãe Maria: mulher, eis o teu filho. Filho, a partir daquele momento, a Bíblia diz que João acolhe Maria em sua casa. Por isso que João é o evangelho onde apresenta Jesus como uma figura que revela a sua divindade em sua totalidade. João começa dizendo que Jesus é o verbo de Deus. No grego significa logos. Logos fala da totalidade divina de Cristo, a sua totalidade humana e a sua totalidade de Deus, em uma pessoa mais distinta em ação do Espírito. João traz a narrativa Logos de Deus, o verbo, que é a luz do mundo. Mas no versículo 6 ele diz: e houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não é que todos iam crer nele, mas que crescem por ele, porque ele foi o precursor, aquele a quem iria apresentar a Cristo e o tempo do favor divino da graça. Aleluia! Aí nós vamos entender o testemunho de João. Quando João vai testemunhar, quando eles se aproximam dele, João ainda não estava preso. Por que não estava preso? Porque João ainda estava batizando. E ele traz uma narrativa do seu testemunho, onde o vosso obreiro me ligou e me passou esse tema. Porque o posicionamento de João foi um posicionamento de quem estava consciente do chamado e do propósito que Deus tinha na sua vida. Aleluia! A Bíblia vai dizer que João testificou dele e clamou dizendo: este é aquele
de quem eu dizia: o que vem depois de mim, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aleluia. Todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça, sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Quando nós com a revelação e o entendimento daqueles que estavam questionando a ele, você olha, de Cristo a graça e verdade, em Cristo a favor divino, e em Cristo a verdade a ser revelada de Deus Pai, do favor, do amor de Deus, aleluia, de trazer o seu filho, vai gerar uma nova comunhão com os filhos de Israel, aleluia. Ele continua: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? A Bíblia diz que João não oscila, aleluia, com a sua fé. João não oscila com seu compromisso com Deus. Ele não pensa duas vezes em responder. E a Bíblia diz que ele confessou e negou: eu não sou o Cristo. Aleluia. E eles perguntaram: então quem pois tu és? És tu Elias? Porque a mensagem que tu está pregando assimila com a mensagem que Elias pregava, de dizer para o povo: sai do muro, serve a Deus ou a Baal. Sai do muro, serve a Deus ou a Baal. Eles comparam a mensagem de João com a mensagem do profeta Elias. Não era. Marcos diz que João foi o anjo enviado por Deus. Não era que a essência de João era divina, mas a mensagem que ele recebia era como o decreto que Deus estava a entregar para os filhos de Israel. E ele não oscilava. Ele sabia o que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha convicção do que o Pai havia prometido e falado acerca do que seria a vida dele. Eu estava em casa ainda orando e conversando com Deus para vir nesta noite. Quantos da nossa geração têm esquecido do que o Pai falou ainda quando chamaram? Quantos de nós têm esquecido do que o Pai já falou 1, 2, 3 vezes do que ele iria realizar na sua vida? Alguns podem estar pensando: não vai dar tempo. Não vai dar tempo, Jesus está voltando. Não importa se Jesus vai voltar agora ou não. Importa que você está na posição e obedecendo o que ele decretou para a tua vida. Importa de como ele vai te achar. Se ele vai achar você na posição ou não. Se ele vai achar você obedecendo ou não. Se ele vai achar você exercendo aquilo que ele confia na tua mão ou não. Não importa. Termina agora. Passei do horário. Passei do horário. Termino no segundo testemunho. E encerro aqui a palavra. Meu pastor, posso pedir a igreja para ficar de pé? Já passei do horário. Por gentileza, irmãos. Me perdoe, eu vou passar 2 minutos. Deus te quer no ambiente. Versículo de número 22 do capítulo de número 3 do Evangelho de João. Ao segundo testemunho de João. Há um questionamento entre os discípulos de João e um judeu. E dentro desses questionamentos eles estão se questionando acerca da purificação. Se aquilo que Jesus estava fazendo, porque Jesus estava no Jordão batizando, e João estava em Enon Salim também batizando. Então houve um questionamento entre esses dois grupos. Vou ser honesto.
Aquele homem que o Senhor testificou dele quando esteve no Jordão com o Senhor. Ele está com o mundo no Jordão ainda. Na cerimônia do batismo do arrependimento. João responde a eles. João respondeu e disse, versículo 27. E João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. O irmão, é melhor a gente ser fiel a Deus, porque o céu tem tudo a acrescentar em nossas vidas, nesta vida e na vida vindoura. Segunda coisa que eu quero que aplicar na igreja: vós mesmos sois testemunha de que eu disse, eu não sou Cristo, mas eu sou enviado adiante dele. Versículo 29. Aleluia. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo lhe assiste, ouve e alegra muito com a sua voz, com a voz do esposo. Assim, pois, essa é a minha alegria, está cumprida. João está dizendo uma coisa: o que eu precisava era ouvir a voz dele, porque a noiva pertence a ele, o povo é dele. Se ele quer acrescentar, se ele quer derramar, se ele quer edificar, se ele quer purificar, a noiva é dele. A minha alegria, a minha alegria está cumprida. Verso 30, e eu encerro aqui. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João sabia o seu lugar. João sabia que posição que ele tinha. E ele anuncia, ensina os que estavam seguindo a ele. Falou assim: olha, eu vim para preparar o caminho dele até o povo de Israel, mas o que eu tinha de fazer eu fiz. Ele já subiu daqui para frente. Aí eu quero dizer à igreja: Jesus já assumiu, ele ainda não vai assumir, ele já assumiu, aleluia. Por quê? Porque a Bíblia diz que, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, porque ele é o Logos de Deus. A medida que o Filho tem, o Pai tem. O poder que o Pai tem, o Filho tem. A autoridade que o Pai tem, ele também confiou ao Filho. A noiva é do Filho. A noiva está debaixo do mesmo poder, da mesma autoridade. É ele quem cuida, é ele que vela, é ele que opera. Encerra agora. 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanecerá. Aqui eu encerro. Quero agradecer ao meu amigo pastor Sivaldo e devolver ao microfone a quem por mim. Meus irmãos, feche seus olhos. Espírito de Deus, feche seus olhos. Com Jesus é na palavra. Com Jesus é na palavra. A igreja não anda desprovida sem palavra. A igreja do noivo, o noivo é quem cuida. O amigo do noivo se alegra, mas a noiva tem dono, o dono cuida. O noivo tem compromisso, e o compromisso do noivo é de dar o Espírito, é de trazer renovo, é de ajudar, é de abençoar, aleluia, é de testificar que a palavra dele é fiel, é poderosa, e aqui ele é quem cumpre. Feche os seus olhos. Ó Pai Santo, Deus querido e eterno, o Senhor aí é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Os entreguei a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a palavra que nos confronta, a palavra, Senhor Deus eterno, que nos faz olhar para dentro de nós e enxergar que nós não somos melhor do que ninguém e que precisamos todos os dias ter posicionamento de melhora, de ser mais crente,
teu espírito. Alegra nossa alma. Envia o teu consolador nesses últimos dias. Oh, renova, Senhor, a tua noiva. Oh, nos abra, Senhor, meu Deus, meu Pai, nossos olhos espirituais. Limpa nossa audição espiritual e nos faz ouvir a tua voz como João ouviu no meio do deserto. João ouviu a voz do Senhor no meio do deserto. Deserto, Senhor, que nós temos experiências com o céu. Oh, glória! Por isso, Senhor Deus, nós oramos nesta noite. Estenda com as mãos. Ajude e abençoe a tua igreja. Pois estamos ainda como peregrinos e esperamos, Senhor meu Deus, aquele grande dia. Seja com a tua igreja. Abençoa, guarda, em nome de Jesus, assim eu oro a ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Sente glorificando e exaltando o nome daquele que vive. Glória a Deus. E que reina para todos sempre. Aleluia. João se posiciona. E quando perguntaram quem era ele fala: eu sou a voz que clama no. Temos coragem de nos posicionar, de falarmos aquilo que nós somos, ou em cada lugar que nós fomos, estivermos, vamos nos apresentar de uma forma. Nós estou pregando, eu lembrando que no ano de 2013 eu fui enviado para cá, mas agora vai fazer 12 anos e 30 dias, né? Para não... Eu era missionário, sou missionário até hoje, sou pastor hoje, mas sou missionário. Presbítero missionário enviado para o Rio de Força. Aleluia! E quando eu assumi essa igreja aqui, a orientação que eu tive foi: olha, você pregue bênção e vitória e deixa o povo à vontade. Se você pregar as mensagens que você prega aqui na Bahia, um amigo lá, não foi o pastor João, vai ficar somente você e sua esposa nessa igreja. Eu até tenho 2 semanas. Aqui tinha um culto que ele sábado aqui, e nesse dia eu esqueci que eu estava aqui. E aí eu preguei aquilo que Deus me deu, e apresentei aquilo que eu sou. Eu prego muito pouco aqui na cidade. E quando eu prego, me convido, eu falo: tem tema? Eu falo: não, senhor, ora, o que Deus me dá, o senhor prega. Mas a gente não pode ter medo de nos posicionarmos e nem de falar aquilo que Deus nos manda falar. Aleluia! E graças a Deus, Deus tem nos abençoado durante esse período aqui que nós estamos. Quanto tempo estarei por aqui ainda? Eu não sei, Deus é que sabe. Mas enquanto estivermos por aqui, e você onde você estiver, cumpra o seu ministério. Se apresente aquilo que você é. Se apresente aquilo que você é. Não se apresente conforme o ambiente. Se apresente aquilo que você é. Se não lhe convidou mais, não se preocupe mais. Não se preocupa com isso. Eu não me preocupo com o convite. Mas se preocupe em apresentar aquilo que você é. Eu sou a voz que clama no. É isso que ele é. É isso que ele é. Então se posicione. Agora o pastor vai, quando ele entra, tem uns grupos lá que ele já entra de quinta logo.
Porque tem hora que não dá tempo de ficar macetando demais não, irmão. Não, irmão. Não dá tempo de ficar com esse tipo de coisa não. Sacode. Se é a voz que clama no deserto, se apresenta uma voz que clama no deserto. Mas cumpre, fale aquilo que Deus ele tem lhe mandado fazer. Não se preocupa, não quer preocupação, a orientação que eu tive foi não, porque tem que juntar um pouco, não sei o que. Eu me preocupo de pastorear um pouco e todos nós de morar mais no céu, irmão. E aquele que sabe fazer o que ele faz também é pecado. A omissão é pecado também. E nós não podemos ser omissos. Nós não podemos ser omissos. E por isso temos que fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Aleluia. Que Deus abençoe nosso pastor Wilson, o porta-voz do Senhor aqui neste lugar, da cantora Rosana, sua caravana, que Deus continue abençoando, pastor Waxson, pastor Geraldo, que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. Os irmãos acompanhando a nossa live, que Deus abençoe também. Encerra a live para mim ali. Estarei dando os avisos. Já estaremos encerrando o culto aqui nesta noite.